Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco, com mais notícias e novidades do Vascão. Meus amigos, o Vasco está muito perto de fechar um negócio para a saída de mais um jogador do elenco. Vamos falar dessa possível venda, vamos falar também aqui da situação do Coutinho, que vem jogando muito bem, tem números muito bons. Vamos trazer aqui também os dados do atleta, também jogador da seleção revelando o desejo de jogar no Vasco. Muita coisa para a gente falar agora, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Valeu demais sempre a galera que está se inscrevendo. Falta muito pouco para a gente chegar a 225 mil inscritos. Se inscreve aí para ajudar o nosso canal a crescer a cada dia. E o YouTube também recomendar nosso canal ir para mais vascaínos ao redor do mundo inteiro. Valeu demais aí quem está se inscrevendo aí. Bom, pessoal, o Felipe Coutinho aí vem vivendo uma boa fase no Vasco e atinge números superiores desde o seu retorno ao Barcelona. O jogador aí que no mês de agosto teve um gostinho especial porque ele marcou os primeiros gols dele no Brasileirão e teve boas atuações terminando o mês em alta, sendo peça-chave aí no time do Diniz e com moral com a torcida, né? O gol marcado contra o Sport foi muito importante aí para a vitória no último domingo. Foi o 9º dele nessa atual temporada de 2025 e atingiu a sua melhor marca desde a temporada 2019-2020, quando ele ainda atuava pelo Bayern de Munique. Essa é a melhor temporada do Coutinho em gols e em números de partidas disputadas desde que ele retornou ao Barcelona lá em 2020, após, como eu disse, a passagem pelo Bayern de Munique. O meia sofreu de lá para cá com poucos jogos em sequência, tanto no Barcelona e também no Aston Villa, tanto na Espanha quanto na Inglaterra. Ele teve problemas de lesão que fizeram ele atuar muito pouco nesse período, né? Melhores números dele até então, antes dessa passagem pelo Vasco, foram apenas 8 gols em 23 jogos disputados pelo Al Duhail do Catar, último clube do atleta antes de chegar ao Vasco, né? Ele estava vinculado ao Aston Villa, mas o último time que ele defendeu no exterior foi o Al Duhail do Catar, emprestado pelo clube inglês. Em 2024, ele também sofreu muito com as lesões do Vasco e não teve uma sequência de jogos muito longa, né? Foram apenas 18 jogos, 3 gols marcados e 1 assistência. O cenário mudou totalmente nessa temporada e o jogador que agora é o novo camisa 10 do Vasco raramente vem desfalcando o Vasco aí por lesões, principalmente aí nesses últimos jogos. Ele já soma 12 participações em gols em 36 partidas, uma média de gol ou uma assistência a cada 3 jogos. Além desses números, o bom momento dele dentro de campo tem impactado diretamente nos resultados coletivos. Nesse ano, o Vasco possui um aproveitamento de 72,2%, quando o meia participa de gols, seja fazendo gols ou dando assistências. Foram 12 jogos com 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, com o Coutinho desempenhando. Esse mês de agosto coroou aí essa fase especial que ele vem vivendo com a camisa do Vasco. Nos últimos 8 jogos disputados, foram 4 gols, números que colocam o ano de 2025 como o melhor da carreira, como a gente falou, desde a temporada 2019-2020. A sequência como titular é um dos motivos que explica aí a melhora nos números em participação de gols, né? E obviamente ele não se lesionar, né? Ele vinha lesionando muito, né? Principalmente no ano passado. Muitas lesões musculares, lesões que afastavam o jogador por 1, 2 a 3 semanas. Isso colaborou muito para que ele não desenvolvesse com a camisa do Vasco, né? Sendo muito criticado, né? Todos nós criticamos o Coutinho em algum momento nessa passagem dele pelo Vasco. Só que agora o jogador vem merecendo sim elogio do torcedor, apesar de ainda não ser aquele Coutinho que o torcedor gostaria de ver no Vasco, pelo menos ali uns 10% do que ele foi no Liverpool, mas é um jogador que está sendo importante, é um jogador que vem crescendo na mão do Fernando Diniz. Talvez o Fernando Diniz venha dando uma atenção especial ao Felipe Coutinho, tanto para ele desenvolver tecnicamente, melhorar mais ainda a parte física, porque tem jogo que ele vem buscar a bola no pé de zagueiro, cara. É nítido, você olha nos jogos do Vasco, que o Diniz pede isso pro atleta, né? Ele vem melhorando, aprimorando a parte física, talvez por isso venha tendo menos lesões do que vinha tendo anteriormente lá, quando o Rafael Paiva, também o Carille, era técnico do Vasco, né? Vamos ver o que vai acontecer nesse restante de temporada, que o Coutinho ajude o Vasco, quem sabe, a lutar pelo título da Copa do Brasil e, claro, se livrar desse rebaixamento, de quebra, quem sabe, pegando uma competiçãozinha internacional, que seria excelente o Vasco voltar à Sul-Americana no ano que vem, né? Comenta aí o que você acha desse atual momento do Coutinho. Ótimos números, como a gente falou, a reportagem do Globo Esporte trouxe a informação que ele não tem números bons assim desde a sua passagem pelo Bayern de Munique e também pelo Barcelona lá em 2020.
Bom, pessoal, agora vamos falar do mercado. O Vasco está muito perto de negociar o lateral esquerdo Leandrinho com o futebol da Bélgica. O jogador está em negociações aí com o clube belga, segundo o jornalista Vene Casagrande. Vale ressaltar que a janela de transferência internacional fechou aqui no Brasil, mas na Bélgica está aberta. Os belgas podem contratar jogadores até o próximo dia 8 de setembro e as conversas para uma transferência definitiva e os valores já estão sendo discutidos aí. E o jogador deverá fechar contrato por 3 anos com esse clube. Como a gente falou, o clube belga corre contra o tempo, devido aí a essa pressa da janela que vai se encerrar na semana que vem, lá na Bélgica, né? Com certeza aí, o Leandrinho é um jogador que desde que voltou ao Vasco ele não vem sendo aproveitado, né? Pouquíssimas vezes entrou em campo, foi convocado para a seleção sub-20, mas não vem jogando no Vasco, né? Ele passou pelo Al-Shabaab da Arábia Saudita, foi companheiro inclusive do Robert Renan que está no Vasco, mas não vem desempenhando. O Diniz não vem dando tanta sequência assim para o atleta, até porque confia demais no Lucas Piton, que vem sendo o lateral titular desde que foi contratado. Vitor Luiz, aparentemente, ainda está à frente do Leandrinho aí na hierarquia de laterais esquerdos. E o Leandrinho só está à frente do Riquelme, né, que é outro lateral esquerdo que está lá no Vasco esquecidão. Certamente o Vasco pretende fazer dinheiro. Não foram vazados aí os valores que o Vasco pode receber nessa negociação, mas está muito perto de acontecer a venda do Leandrinho para o futebol europeu, o jogador indo jogar na Bélgica, né? Comentem o que você acha dessa saída desse atleta que deverá acontecer nos próximos dias ou nas próximas horas. É um atleta aí que poderia ter mais minutos, na minha opinião, mas aparentemente o Vasco enxerga um bom negócio vendê-lo agora, né? Comentem a sua opinião sobre esse jogador. Bom, e ontem, após a vitória da seleção brasileira por 3-0 frente ao Chile, o Bruno Guimarães falou a respeito aí de uma hipotética volta ao Brasil. E ele deixou bem claro o desejo de vestir novamente a camisa do Atlético Paranaense e também a do Vasco, que é o seu clube do coração. O jogador não escondeu o desejo de, aqui no Brasil, só defender essas duas equipes. Em outras entrevistas, ele já revelou que ia em São Januário, que sempre fez parte aí da torcida vascaína, a família inteira dele são de vascaínos, e certamente, quem sabe, daqui uns 5, 6 anos, a gente não possa ver aí o Bruno Guimarães vestir a camisa do Vasco. Hoje é praticamente inviável, né, cara? Quem não gostaria de ver o Bruno Guimarães jogando no Vasco agora, né? Mas é um jogador que é titular, capitão do Newcastle lá na Premier League, um jogador que tem um mercado muito grande na Europa, ele pode jogar em qualquer clube aí do mundo, na minha opinião, mas agora o Vasco não tem a condição financeira para trazer ele, né, cara? A menos que o Vasco ofereça o clube pro Newcastle para mandar o Bruno Guimarães para cá, né? Mas, infelizmente, é uma situação bem longe, né? Mais um jogador aí inflamou as redes sociais falando desse desejo de jogar com a camisa do Vasco. Outros jogadores não escondem também esse desejo, né? A gente já ouviu falar do Richarlison falar sobre isso, ele tem uma gratidão pelo Fluminense, mas que é torcedor do Vasco. Também o Matheus Cunha também é vascaíno, para quem não sabe. E entre outros jogadores aí, cara, que sempre deixaram claro o desejo de vestir a camisa do Vasco um dia. Comenta aí o que você acha do Bruno Guimarães sendo jogador do Vascão um dia, né, cara? Com certeza, mesmo veterano, eu acho que ele iria desfilar, jogar muita bola aqui no Brasil, né? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele likezão, se inscreve, ativa o sininho assim que tiver mais novidades. Vamos trazer aqui no nosso canal. Tudo paradão, né, cara? Sem jogo, poucas novidades, né? Quando a gente tiver mais coisas relevantes, vamos trazer aqui no nosso canal. Tá bem complicado esses dias para trazer notícia, tanto que ontem a gente só trouxe um vídeo aqui no canal, mas nem por isso a gente vai parar, a gente vai continuar trazendo, sim, informações do Vascão diariamente aqui no canal. Muito obrigado, tamo junto, é nóis!